E aí, minha gente, tudo bem? Pois é. Alô, meu amigo do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Tem gente que não perdoa se eu abrir o vídeo e não falar isso, né? Graças a Deus já é uma marca nossa e eu agradeço demais. Vou trazer o meu amigo Gabriel Andresso para a gente comentar o que foi o jogo, as mudanças do Vasco. Não vou nem falar do jogo com o Ceará, ainda ficar no jogo do esporte, situação do Carille, né, do Verrete, enfim, é um papo muito legal e quero que você acompanhe aí, que você dê joinha, porque vai chegando no vídeo, já dá joinha. Se não é inscrito, se inscreva, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Muita gente, mais de 60% das pessoas que vê os nossos vídeos não são inscritos. E às vezes as pessoas acham que, Wellington, isso não é importante. É muito, muito, muito importante. Se inscreva, por favor, né? Te peço esse carinho, te peço esse presente. Você não vai pagar rigorosamente nada e não esqueça nunca de dar o joinha no vídeo. Chegou no vídeo, já dá aquele joinha para o YouTube entender que o nosso trabalho é legal. Tá bom? Então, já eu volto com ele, com o meu amigo Gabriel Andresso. Roda a vinheta! Muito bem, está aqui meu amigo Gabriel Andresso, vocês gostam muito dele. Andresso, que bela vitória do Vasco no sábado. Eu gostei do que eu vi, você gostou? Eu também, Wellington. Um abraço a você, a todo mundo do canal, do Wellington Campos FC. Acho que a torcida também gostou. O Vasco fez uma boa partida, deixou uma impressão bem mais positiva em relação àquela do jogo do Puerto Cabello e conseguiu uma boa vitória. Acho que conseguiu convencer, né? E chegar a um resultado importante. Ganhar é sempre bom e acho que, sobretudo pelo bom momento do Verrete, que fez 2 gols, a torcida saiu muito contente de São Januário e acredito que confiante para a próxima sequência de jogos. O Heraldo falou uma coisa na nossa transmissão que eu estou repetindo. O Verrete, quando ele não vai atrás da bola, a bola vai atrás dele. Primeiro gol, né? Eu até perguntei para ele, depois do jogo, se ele considera que ele é um bom saltador, porque ele faz muito gol de cabeça. E ele disse que ele não se considera, apesar dele ser alto, ele considera que ele tem muito bom tempo de bola, o que é um fato. É Né? verdade. Se antecipa aos zagueiros, acha bem. Isso é verdade também, porque se você for ver muitos gols dele de cabeça, ele não sobe igual ao Cristiano Ronaldo, 3 metros de altura. Não, ele só se posiciona bem e de qualquer ângulo, com pouco ângulo, ele cabeceia, fez um gol contra o Puerto Cabello assim, ele vai lá atrás, pega a bola quase que saindo da área e ainda assim consegue jogar lá no cantinho. Então, realmente é coisa de centroavante matador e de centroavante que tem um grande domínio na capacidade da finalização e do posicionamento. São coisas que ele faz muito bem e é aquilo, a bola procura, né? A oportunidade, ela premia quem se apresenta a ela. E o Verrete é, com certeza, um dos grandes nomes nesse sentido hoje no futebol brasileiro. O artilheiro ele tem que estar na hora certa, no lugar certo. Você lembra do Romário, ficava sempre no segundo pau, a bola sobrava e dava um toquinho. Você falava assim, via o Romário fazer aquele gol. Esse aí até eu fazia. Pois é, mano, não é tão fácil. Você tem que ter a antivisão, né? Você saber onde a bola vai, ou pelo menos prever onde a bola vai, acreditar na jogada. Às vezes a gente vê os atacantes perdendo os gols assim na cara, não é o caso do Verrete, mas a gente fala, ó, tá vendo? Assim que o Romário ficou milionário. Porque ele, né, acreditou até o final, ele sabe mais ou menos onde a bola vai e ele tem a rapidez de raciocínio e a agilidade, a resposta rápida, né? A velocidade de reação de a bola vir, você já saber o que fazer, que é geralmente chutar com qualidade para fazer o gol. Agora, outra coisa que me chamou a atenção, eu senti o Fábio Carille menos tenso na entrevista coletiva. Ele pôde colocar o seu ponto de vista, né, explicar aquilo que ele pensou, aquilo que ele programou. E a própria torcida que foi também a São Januário, e é bom a gente falar isso, ela colaborou. Ele mesmo fala isso na entrevista coletiva dele, que quando saiu o primeiro gol do Verrete, o Vasco não estava bem, o Sport estava melhor no jogo. É verdade, o Sport começou a gostar da partida e poderia até ter empatado a partida. A gente tem que lembrar que, apesar do gol do Hugo Moura, o gol contra, ter sido uma infelicidade, o Sport bota a bola no travessão, o Sport cria jogadas, ele assusta, ele finaliza em algumas alturas no segundo tempo, em que parecia que a carruagem ia virar abóbora. Mas, de certa maneira, o Vasco ele conseguiu
suster bem essa pressão e matar o jogo. Quanto ao Carille, concordo. Senti ele bem menos pressionado, como está agora menos pressionado. Ele estava antes do jogo do Puerto Cabello. Ficou um pouquinho menos depois da vitória por 1-0, apesar das vaias. Mas agora, depois desse resultado do Sport, a coisa já fica um pouco mais tranquila para ele, até porque o time começou também a demonstrar sinais de que não se abate tanto quando tem algum revés. E você na Zona Mista, você fez uma pergunta para o João Vitor, que é aquela de quando o gol sai, vai todo mundo abraçar o Fábio Carille. Isso é um sintoma, para a gente que já está mais tempo no futebol, e vivemos o futebol amador, o futebol semi-profissional, né? Fazer a seleção brasileira, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Vale em qualquer lugar, né? Isso aí é mole. Mas então, quando o time corre para o técnico, é porque ele tem o apoio do grupo. Me parece que sim. Eu acho que da parte do Carille, da parte dos jogadores, o Carille sempre fez questão de dizer que o clima é o melhor possível. Claro que um técnico na posição dele, pressionado, não diria outra coisa. Tu não vai ver o cara falando, não, olha só, os caras não gostam de mim, eu não gosto deles, eu tô de saco cheio. É o fulano. Não, ele nunca vai falar isso. Mas dá para perceber por parte dos jogadores essa recíproca sendo muito verdadeira. E me parece que é o caso. O Carille, ele é um cara agregador. Ele não é um técnico que tende a ser desagregador. Tem jogador que é assim também. E tem técnico que, pelas atitudes que toma, pelos discursos que tem, pelos posicionamentos que faz, às vezes desagrada alguns jogadores. O Carille não é desses. O Carille é um cara que ele, pelo menos o que me parece, é que ele cumpre o que ele fala na coletiva. O que eu falo aqui é o que eu falo lá. E os jogadores compram a ideia, os jogadores gostam disso. O jogador gosta de se sentir respeitado. Ele pode ganhar, ele pode perder, ele pode acertar tudo, pode errar tudo. Mas desde que ele seja respeitado, esteja o salário em dia, tenha uma estrutura para treinar e ele tenha um técnico que fala a língua dos jogadores, o time pode até ser limitado, mas ele não vai sair perdendo e muito menos por... Não vai faltar luta, né? Muito menos por falta de empenho e por jogador que derruba técnico ou quer derrubar técnico. Quando existe essa relação, essa sintonia fina, você pode até não ser campeão, mas cair você também não cai. Então você às vezes consegue até arrancar algumas vitórias a fórceps, como falam. Então o Carille, ele é um cara que ele realmente tem o respeito do grupo e os jogadores, percebendo a pressão em cima dele, foram demonstrar solidariedade, que também mostra um pouco da união que é desse elenco do Vasco. Eu gosto muito do Mano Menezes e torci muito por ele no Fluminense. Eu convivi muitos anos com o Mano dentro da seleção brasileira. É um cara vitorioso, passou pelo Cruzeiro, ganhou muitas coisas no futebol do sul do Brasil, veio de time pequeno, aquela coisa toda. Só que no Fluminense, primeiro chega para salvou na última rodada. E depois, a maneira como que foi tratado o assunto Marcelo, e depois com o Thiago Silva, ele perdeu completamente o grupo. Então, o melhor treinador é aquele que não atrapalha. É verdade, muito ajuda quem não atrapalha. Tem aquela frase famosa, e de fato o Mano, quando ele bateu de frente com dois jogadores que são o espelho do elenco para os jogadores, aí é claro que os jogadores ficam do lado do jogador experiente, do jogador consagrado, porque eles se espelham nesse jogador consagrado. Eles não se espelham no técnico. Eles podem respeitar o técnico, mas eles não estão na mesma função. O técnico é o técnico, o jogador é o jogador. Então, se você vê uma rota de colisão entre o treinador e o jogador mais experiente, a referência do elenco, a tendência de você perder o elenco é muito grande, que foi o que aconteceu com o Carille e não acontece no Vasco. Pelo menos as informações que a gente tem é que a relação do Carille com jogadores como o Coutinho, o Tietê, o Verratti e o Payet é uma boa relação. E todos eles falam muito bem do técnico, o que é realmente meio caminho andado para as coisas darem certo. É claro que a tática tem que ser a correta, os jogadores têm que acertar tecnicamente, taticamente, mas nesse sentido não vejo o elenco do Vasco como um ambiente propício para fofoquinha ou qualquer coisa que possa desestabilizar, não. E aí, o que você acha? Deixa o seu comentário aí. É super importante porque a gente gosta de te ouvir, né? Trouxe aqui o nosso Gabriel Andrés, que tem vivido diariamente o Vasco da Gama, faz um baita noticiário no microfone da Super Rádio Tupi. A
A gente tem dividido muitas jornadas. E você, o que você acha? Comente aí, deixa o seu nome, nome da sua cidade. Se você não é inscrito, me ajuda, se inscreva. Estou precisando da sua inscrição, do seu joinha. O Wellington Campos FC está passando tudo aqui embaixo. Não tem como errar. Me ajuda aí. Tá falado? Então, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Gabriel Andresso e o Wellington Campos.